Voltamos com a notícia de frente, vamos para o destaque do Haroldo. Então, logo na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro, como eu havia dito, né, gostaria muito que nós saíssemos do isolamento total, retomássemos a economia. E o Paulo Guedes, ministro da Economia, juntamente com o ministro da Saúde, Nelson Teich, já disse, olha, não é bem assim do jeito que você quer, a gente não pode sair de uma vez, né? Tem que sair de forma planejada. E, de certa forma, está acompanhando essa saída do isolamento total na mesma linha que a Alemanha, que a Nova Zelândia, que a Coreia do Sul, né? Inclusive, alguns especialistas acabaram declarando que o Brasil, a maneira com que o Brasil vem tratando essa questão da Covid-19 é muito boa, né, comparada com países de primeiro mundo que conseguiram controlar a questão da Covid-19. E a declaração que foi dada, que eu achei interessante, mostrando exatamente isso que eu venho defendendo aqui já há alguns dias. Sair do isolamento, né, entrar e sair do isolamento com planejamento. Nós, infelizmente, entramos sem planejamento, mas vamos sair com planejamento. Porque ele diz assim, olha, a gente está atuando em 3 braços que são fundamentais, né? 1, entender melhor a doença, fazer o diagnóstico e entender a evolução. A segunda coisa, preparar a infraestrutura para o tratamento, para que nesse tempo em que a gente está afastado, vai ser usado para melhorar, preparar para o cuidado. E o terceiro, que com essa preparação, desenhar esse programa de saída progressiva, estruturada e planejada do distanciamento social, disse Nelson Teich. Então, ele é técnico, né? Tem uma filha que trabalha no Albert Einstein, é diretora do Albert Einstein, é do ramo, né? Conhece e sabe o que está fazendo, não tenho dúvida disso, e quer usar todo o conhecimento dele justamente para sair de forma planejada dessa situação, já tentando resgatar, tentando achatar aquela curva da economia que foi abandonada, né? Nós tivemos, acho que tratamos muito bem da linha da saúde, mas da economia realmente ficou bastante dependente, bastante carente, né? E, segundo o Paulo Guedes, o ministro da Economia, nós vamos ter aí um crescimento econômico pós-pandemia em V, né? O que é em V? Da mesma forma que nós descemos com a economia, nós vamos subir com essa economia muito rapidamente, segundo o ministro Paulo Guedes, conforme as ações que ele está tomando agora daqui para frente. Algumas medidas foram tomadas, vocês viram na semana retrasada, com relação ao auxílio de R$600, com relação ao auxílio às empresas, né, de pequenas e médio porte, para não demitir seus funcionários, que de certa forma o governo agiu, né? Para uns tardiamente, para outros de forma correta, não importa, mas acabou agindo. Ele disse que é possível esse retorno rápido da economia porque a balança comercial não perdeu, ainda está equilibrada, ainda não caiu, está equilibrada. As exportações que acabaram perdendo, de certa forma, dinheiro para o Brasil, né? Para a Europa, para os Estados Unidos e para a Argentina, foram compensadas com as exportações feitas para a China, que acabou comprando muito mais do Brasil, então houve um certo equilíbrio. Então a economia tem condições de ser recuperada com muito planejamento e com muita estrutura, né, dentro desse novo plano de ação definido pelo Paulo Guedes e acompanhado muito próximo, né, do ministro da Saúde, Nelson Teich. É isso que eu sempre defendi, eu sempre acreditei, desde o começo do início dessa pandemia, até porque a notificação foi bem antes do Carnaval, mas infelizmente alguns governadores, alguns prefeitos insistiram nisso, né, na realização do Carnaval, poderiam ter evitado, sem dúvida alguma, quer dizer, muitas ações prudenciais poderiam ser tomadas dentro dos estados, por parte de governadores, por parte de prefeitos, mas muitos simplesmente ignoraram e deram declaração dizendo o seguinte, isso aí não vai dar em nada, nós somos um país tropical. O próprio Dória disse o seguinte, não esquece isso, não tem nada, isso aí vai passar rapidinho e nós não vamos sofrer consequência disso. Agora não, agora ele quer fechar tudo, ele é um mini ditador em São Paulo, que quer prender gente em casa, na rua, tá entendendo? E quer fazer os carcel em São Paulo lá, por conta de uma série. Não só ele, como os outros governadores acabaram fazendo isso. Então, eu quero olhar para frente, acho que a economia pode ser retomada, acho que nós temos um brilhante, o Antero vai discordar comigo, mas não tem problema, um brilhante ministro da Economia, Paulo Guedes, preparado, sabe o que está fazendo, né? Agora, se o governo tivesse um pouquinho mais de apoio do Congresso, né? Nem que a gente tenha que rezar mais, né? Um pouquinho mais de apoio do Congresso e apoio de brasileiros mesmo, da grande maioria dos brasileiros, no sentido de crescimento do país, de retomada da economia, eu tenho certeza que a gente sair disso aí muito mais rápido do que a gente espera. Mas eu acho que está no caminho e vão tocar o Brasil para frente, né?
Pois é, Lúcio, quer comentar rapidamente? Não, dá tempo. Tem um Antero. O professor quer ouvir a palavra do Antero. Porque principalmente com relação ao Paulo Por Guedes. isso que eu não vou comentar. Vou ceder minha vez ao Antero. Antero Paes de Barros. Vem, Antero. Olha, veja bem. Qual país do mundo que a economia não caiu? O professor Haroldo fala como se fosse uma coisa inusitada, culpa dos governadores. Tá bom. Na Itália foi culpa dos governadores do Brasil, na Espanha foi culpa dos governadores do Brasil, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Qual economia do mundo que não caiu? A China caiu 6,3%. O mundo inteiro caiu. Essa questão foi inevitável isso. Qual Estado nacional que não ajudou o seu povo? Todos ajudaram. Todo dia você vê pacotes e mais pacotes para ajudar a população, porque é assim que sai da crise. Né? E qual proposta do governo que foi rejeitada no Congresso Nacional? Cita uma proposta do governo que foi rejeitada pelo Congresso Nacional no ano passado. Nenhuma. Mas fica tranquilo, Haroldo, porque agora o Centrão está indo lá no Palácio do Planalto, está negociando, está conseguindo cargos, e o presidente Bolsonaro vai contemplá-los com cargos. Não sei como que vai ser a reação dos cães digitais na rede social, porque talvez o Bolsonaro recue e aí não dá cargo coisa nenhuma. Enfim, ele tem que conquistar a maioria dele lá no Congresso Nacional. E ele pode conquistar isso sem cargo. Eu me lembro perfeitamente que quando eu estava lá, a gente do PSDB, nós fazíamos uma oposição dura ao presidente Lula. Só que, quando tinha assunto de interesse nacional, a gente votava em favor do Brasil. Eu não acho que o Senado vota contra o Brasil e que a Câmara dos Deputados vote contra o Brasil. Coisa nenhuma. Tomara que tenha realmente esse plano para a saída da crise. Mas é preciso ter cuidado. Porque o professor Haroldo falou que é questão de Manaus, é porque teve uma outra epidemia junto. Compararam isso com a época da epidemia, o número de casos é bem maior agora por conta do Covid-19. Pernambuco tem outra economia junto? Rio de Janeiro tem outra pandemia junto? São Paulo tem outra pandemia junto? Bahia tem outra pandemia junto? Rio Grande do Norte tem outra pandemia junto? Maranhão tem outra pandemia junto? Espírito Santo tem outra pandemia junto? Não. Olha, nós estamos aqui num oásis. Mato Grosso, graças a Deus, ainda não veio com força isso aqui. Mas muita coisa no Brasil foi evitada exatamente em função da responsabilidade dos governadores. Porque se eles tivessem engatado o PH de farmácia e mandado todo mundo sair as ruas, ia ficar difícil. Não, só quem disse isso, né, que lá está havendo duas pandemias, não sou eu, Antero. Quem disse isso foi o seu ex-ministro Mandetta, que acabou dizendo antes de sair que lá estava tendo um caso ímpar lá. Amanhã o Antero responde se o ministro é dele. O ministro Mandetta. E ontem não tivemos nenhum caso da Covid-19 aqui em Cuiabá. Gente, boa notícia, tá aí, ó. Terça-feira, Mato Grosso não registrou nenhum caso de coronavírus. Que bom. Mas pena que em Manaus estejam jogando todo mundo dentro da vala, todo mundo que morre. Vamos... Lúcio, bom dia. Professor, bom dia. Bom dia, você fica agora com o Antônio Carlos Silva. Bom dia, Antero.